Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. A você de casa, muito boa noite, começo de semana, hoje segunda-feira, aqui estamos nós para mais um programa Cristo, a Verdade que Liberta. Seja muito bem-vindo, o Senhor, a senhora, de onde quer que você estiver. Estamos juntos, estamos unidos pela fé, através aqui da sua RBI. No programa de hoje, nós teremos homens de Deus que falarão com você. Teremos a palavra, a mensagem ministrada pelo nosso apóstolo Jair de Oliveira. E no final do programa, nós teremos a oração da fé, através ou com o bispo Antônio Carlos Palarone. Fique conosco, será um tempo especial, será um tempo de ministração da palavra de Deus para o seu coração. No programa de hoje, eu quero trazer uma história dividida em duas partes. Uma história que vai mexer com a sua fé e vai mexer também com a sua emoção. Porque quando nós olhamos para um íntimo nosso e vemos esta pessoa sofrendo, nós também sentimos a dor desta pessoa. Mas é bom saber e lembrar que no mundo muitos sofrem, muitos choram. Fora das nossas paredes, fora da nossa casa, muitos outros também estão sofrendo. Mas o importante é lembrar que estas pessoas têm encontrado em Cristo Jesus respostas. E o testemunho desta noite é exatamente sobre isto. Alguém que sofria, alguém que vivia uma vida infeliz, uma vida de opressão, mas que encontrou em Cristo Jesus e na Igreja Casa da Bênção resposta e solução para os seus problemas. Então agora, no programa Cristo, a Verdade que Liberta, a primeira parte de mais uma história de fé extraordinária. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Bom, eu converso com Cleonice Matias, na ICB Urucânia, e ela vai contar para nós um pouquinho da sua história. E ela vai começar contando que você falou para mim que a sua vida já é um milagre. Hoje é um milagre. Só de você estar aqui hoje já é um milagre. Já é um milagre. Por quê? Se fosse olhar pela minha história de vida, hoje eu não estaria aqui. Eu acho que nem a vida mais eu teria. Porque com 1 ano e 7 meses eu tive que fazer uma cirurgia. E essa cirurgia, com 7 dias ela abriu. E eu tive que ser levada de Ponte Nova até Belo Horizonte. Você com 1 ano e 7 meses de vida? 1 ano e 7 meses de vida. A minha tia fala que eu tive que virar à noite na ambulância, porque não tinha vaga no hospital para eles me colocarem. E eu teria que ir para o CTI e não tinha vaga. Essa cirurgia, ela abriu, eu fiz ela em Ponte Nova, no Hospital Nossa Senhora das Dores. Com 7 dias ela abriu. Aí me levaram para Belo Horizonte e eu fiz outra cirurgia. Só que com o passar de 7 dias, essa segunda cirurgia também abriu. Ela veio abrir de novo. E eu tive que fazer outra cirurgia. O tempo passou e em 2006 eu comecei a sentir dor. Eu comecei a sentir muita dor na região abdominal, na região da cirurgia. Aí marcaram uma consulta para mim com o cirurgião em Ponte Nova. E ele falou com a minha mãe que era coisa da minha cabeça, que era coisa de adolescente, porque eu estava com vergonha do meu corpo. E eu nunca tive vergonha. Eu ia em piscina, usava biquíni com a cicatriz, nunca me incomodei, porque eu tenho a cicatriz. E ele falou com a minha mãe que era coisa da minha cabeça. Só que os anos foram passando e a dor foi aumentando. Aí, em 2010, eu já estava fazendo tratamento em Belo Horizonte, fui no Hospital das Clínicas. Aí, quando eu cheguei lá, o médico pediu o exame. Aí descobriu que eu estava com uma hérnia na cicatriz da cirurgia que eu tinha feito. E o médico falou comigo que o único jeito era remover, porque eu não poderia ficar com ela, porque ela estava entre pele. Ela não estava nem dentro nem fora, ela estava entre pele.
E eu fui para fazer a cirurgia. E quando eu fui para fazer a cirurgia, eles não deixaram ir acompanhante comigo. Eu tive que ir para Belo Horizonte sozinha. Só eu e a minha mala. E não deixaram a minha mãe ir comigo. E eu fui. Eu entrei pro bloco, era 11h30 do dia. Eu saí do bloco, era quase 7 horas da noite. E no meio da cirurgia, eu falo que minha vida é um milagre por causa disso. No meio da cirurgia eu acordei. E a médica pediu a enfermeira para me tampar. Falou comigo, tampa ela que ela tá com frio. Eu só falei com a médica, eu não tô sentindo frio, eu tô sentindo dor. Eu levei mais de 30 pontos na região do umbigo. Sem o efeito da anestesia, porque não podiam me dar outra anestesia. Porque eu tenho alergia à anestesia. Então não poderiam me dar outra. Aí eu levei esses 32 pontos. Me colocaram num quarto. A minha sorte é que o quarto do hospital lá, ele é um quarto atrás e um quarto na frente. E no quarto de trás estava só eu. E o quarto da frente tinha uma senhora. No sábado pela manhã, a enfermeira me levanta, não me deixa tomar café, porque como eu estava de jejum há muito tempo, eu iria passar mal. Ela fala comigo, nós vamos para o banheiro para tomar banho. Só que quando ela me levou para o banheiro para tomar banho, ela me deixou no banheiro. E quando ela me deixou no banheiro, eu desmaiei. Eu caí com a cabeça isso aqui do vaso sanitário. Por pouco eu não bati a cabeça. Eu fui acordar, isso eram as 8 horas da manhã, eu fui acordar 2 horas da tarde. Eu já estava deitada em cima da cama. Para me vir de Belo Horizonte para cá, eu tive que vir com a múmia. Porque ligaram para cá e pediram ambulância para me transportar de Belo Horizonte para cá. Eles falaram que não tinha ambulância. Aí eles me enrolaram uma faixa. Enrolaram mais de 10 faixas no abdômen. E eu tive que vir de van. De Belo Horizonte até aqui. Eu não poderia vir sentada. E eu vim sentada de lá até aqui. Não passou 2010. Quando é em 2012, uma brincadeira de chegar perto da pessoa e bater de lado. Salvou minha vida de novo. Porque a pessoa chegou e bateu. Tipo, bater de lado, bateu. Nisso, meu abdômen inchou. Eu fiquei com o abdômen igual a uma gestante de 9 meses. Bom, como eu disse no começo do programa, hoje teremos a mensagem da fé. Na verdade, é a primeira parte de uma mensagem do nosso apóstolo Jair de Oliveira, ministrada em nossa sede nacional, Catedral da Bênção, em Brasília. Você de casa, fique com a primeira parte desta ministração. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe e que é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Aleluia, queridos irmãos. Eu quero chamar a atenção de vocês que Deus repartiu, segundo Romanos capítulo 12, verso 3, uma medida de fé para cada um de nós. Você recebeu uma medida de fé. Está em você uma porção da fé de Deus. Aleluia! Da fé de Deus. Quando Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou-se da raiz até as últimas folhas, e os apóstolos ficaram impressionados com o que tinha acontecido, Jesus conclui dizendo: tende a fé de Deus. As melhores traduções do original coloca desta forma: não é apenas tende fé em Deus, mas tende a fé de Deus.
A questão de fé, em primeiro lugar, tem a ver com a nossa posição em Cristo. Escute isso. O entendimento de quem somos em Jesus, da posição que pela graça, misericórdia dele, ele nos coloca. Segundo Efésios, capítulo 1, parece que é verso 3, que diz: nós estamos nele, assentado com ele, nas regiões celestes, acima, muito acima, de todo principado e potestade, e de todo nome que se nomeia. E o verso seguinte, também em Efésios, diz que ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Aleluia! Por isso, irmãos, tratar desse tema nessa convenção é extraordinário. Aleluia! Quero dizer aos irmãos que a Bíblia nos mostra, no mínimo, 3 tipos de fé. É uma outra mensagem que eu devo compartilhar algum dia sobre os 3 tipos de fé, ou devo fazer uma incursão nela agora à noite. Mas quero dizer para os irmãos que há uma diferença grande entre a fé objetiva e a fé subjetiva. Quando nós falamos de fé objetiva, a definição de alguma coisa objetiva está falando de algo concreto, de algo definido, de algo muito real, palpável. A nossa fé objetiva tem a ver com um conjunto de doutrinas que formatam a fé cristã. Em que nós cremos? Existe a fé islâmica, existe a fé budista, existe a fé A, B, C, de diferentes credos. Mas nós, qual é a fé objetiva? Estamos calcados, firmados. Podemos explicar a nossa fé de forma inteligente, de forma racional. É importante entender a diferença entre fé objetiva e subjetiva. A nossa fé objetiva, irmãos, aleluia, está declarada no concílio de Niceia, nos anos 300 e alguma coisa, quando as heresias rondavam a igreja cristã, várias delas, tentando destituir a divindade de Jesus, o plano de redenção. Houve um concílio. Antes do concílio de Niceia, houve o concílio do capítulo 15 de Atos, quando também heresias, coisas do judaísmo, estava penetrando e perturbando a fé sincera dos primeiros cristãos. O capítulo 15 de Atos diz de uma convenção realizada pelo apóstolo Pedro, pelo apóstolo Tiago, para definir uma fé que seria conhecida como uma fé objetiva. Poderiam eles explicar não apenas a morte, sepultamento, ressurreição do Senhor Jesus, mas puderam também delinear e afastar algumas heresias. Mas depois, no ano 300 e alguma coisa, queridos, escute isso. Quando outras heresias sempre existiram, rondando, tentando perturbar a fé pura, a fé cristocêntrica, houve um concílio em Niceia. E ali foi extraído um documento. E esse documento
Intitula-se Credo Apostólico. Aí fala de uma fé objetiva, meu bispo. Em que nós cremos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Olha a definição: que nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Você crê também? Que padeceu sob os poderes de Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto e sepultado, mas que ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir, definição, para julgar os vivos e os mortos. Bom, após esta primeira parte de uma mensagem que continuará no programa de amanhã, eu trago agora então a segunda parte dessa história de fé que você já está acompanhando conosco desde o começo deste programa. Olha o que Deus faz, olha o que Deus realiza na vida de um sofredor, na vida de alguém que está perdido em meio aos seus problemas. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Quando eu chego no hospital, fui fazer exame, eu estava com cisto hemorrágico no ovário direito. Aí tive que operar de novo. Quando o médico falou comigo que eu teria que fazer outra cirurgia na mesma região que eu tinha operado, eu falei com ele que eu não ia operar. Eu tentei fugir do hospital, eles me deram sossega-leão. No outro dia eu acordei com minha mãe do meu lado. Outra cirurgia. Outra cirurgia. Eles tiraram cerca de 3 litros de sangue do meu ovário direito. Aí operei de novo. A recuperação dessa cirurgia já foi mais demorada. Aparentemente era uma cirurgia pequena. A que eu fiz em 2010, que foi mais longa, eu recuperei muito mais rápido do que essa de 2012. Essa demorou mais. E nessa, eu entrei pro bloco, já entrei com medo. Com medo de morrer. Eu entrei pro bloco com muito medo. Eu não queria fazer cirurgia. Por causa das outras que eu já tinha feito. E fiz. Operei essa. E, para honra e glória de Deus, eu tô aqui. Na verdade, você já nasceu debaixo de um sofrimento, né? Já. Em que momento você conheceu Jesus? Eu já conhecia Jesus, porque a minha mãe é evangélica, minha mãe ela estava desviada, agora ela já frequenta a igreja. Eu cresci na igreja e eu me afastei da igreja quando o meu avô adoeceu. Antes disso eu já tinha afastado, só que em 2014, quando eu perdi o meu avô ele enfrentou uma luta contra o câncer 4 anos. E minha mãe acompanhou boa parte. Minha mãe tinha depressão, o que salvou a vida dela foi o meu avô estar doente. Eu falo que a doença do meu avô veio para dar um choque na minha mãe. Porque minha mãe entrou em depressão em 2012, eu estava começando a faculdade. A minha mãe entrou em depressão que minha mãe me deixou sem dormir 8 noites e 8 dias. Eu não dormia. Porque eu chegava da faculdade, eu tinha que ir para a rua buscar minha mãe. Porque minha mãe não dormia. Minha mãe estava em estado de depressão, que de dia ela dormia. Enquanto ela dormia, eu estava trabalhando. E quando eu chegava em casa, eu só tinha o tempo de chegar do serviço 4 horas, entrar dentro de casa, tomar banho e ir para a faculdade. E eu chegava da faculdade, eu não dormia. Eu tinha que ir para a rua buscar minha mãe. Às vezes era 1 hora, 2 horas da manhã, eu estava na rua para buscar ela. E chegou ao ponto de eu ter que sair de casa e prender a minha mãe com meus irmãos dentro de casa, porque minha mãe não queria ficar. Muita luta. Meus irmãos tinham medo de ficar com ela. E em 2012, eu estava com 1 mês de operado. Ela queria ir para a rua e eu falei com ela: mãe, para você poder ir, você vai ter que me dar uma cepada, que você vai ter que me deixar no chão. Porque se você me deixar de pé, eu vou atrás de você.
E minha mãe pegou um cabo de enxada, me deu uma acabada de enxada que ela me deixou desmaiada no chão. Isso estava com 1 mês de operado. 1 mês de cirurgia. Muita luta. Agora, Cleonice, quando você olha para trás e você vê tanta dificuldade desde o seu nascimento já sofrendo, vivendo tudo que você viveu, você vê em tudo isso o amor de Deus por você? Vejo. Porque se não fosse o amor dele, eu acho que eu não estaria aqui, não. Por isso que você disse no começo que sua vida é um milagre. A minha vida é um milagre por causa disso. Cleonice, viver tudo isso que você viveu, passar por tudo que você passou, e hoje, como é que você está? Hoje, eu falo que hoje eu estou vivendo o que Deus planeja, o que Ele queria, o que Ele quer de mim. Que Ele sonhou para você. Eu acho, hoje sim, hoje eu posso dizer que sim. Se não fosse Jesus na sua vida nesse tempo todo? Eu não estava aqui, que eu já tentei suicídio uma vez. Eu falo, às vezes as pessoas não acreditam, mas com uma blusa de frio. Então eu acho que se não fosse ele, eu não estava aqui mais não. Você entende que Ele te ama, né? E muito. Você é uma vencedora. Pela misericórdia dele, sim. Bom, concluímos a história de fé do programa de hoje. Tenho certeza que o que você viu e ouviu te alimentou, te abençoou. Creia nos milagres, creia no poder de Deus, creia no poder que está no nome de Jesus e receba também a sua vitória. Mas eu quero trazer agora os pedidos que chegam até nós todos os dias através do nosso WhatsApp. 011 975 29 4642. E a pastora Raquel chega trazendo para nós mais alguns destes pedidos. Olá, querido amigo telespectador, Deus abençoe a sua vida, toda a sua casa. Um grande abraço da pastora Raquel para todos vocês e que bom estarmos em mais um quadro, Meu Pedido no Altar das Orações. Faça como centenas de vidas que todos os dias pedem oração e todos os nomes estão inclusos no altar das orações. Ligou para nós o Gilvan Lourenço, ele mora na Bahia, terra abençoada, e ele fala o seguinte: orem pela minha vida para que eu possa conseguir dormir bem. Eu não durmo direito na hora e eu sinto muitas fortes tonturas na minha cabeça. Gilvan, é promessa do Senhor um sono reparador. Cuide-se. Mas com certeza, se houver algum mal espiritual, alguma flecha maligna na hora que você vai dormir, em nome de Jesus, vamos orar pela sua vida e com certeza você vai conseguir relaxar. Porque preocupações, tensões nervosas, emoções abaladas atrapalham o sono. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que lança ansiedade sobre Jesus e também se cuida, ele vai conseguir dormir. Tenha certeza que Deus é com você. Também entrou em contato conosco pedindo oração Antônio Joaquim. Ele mora em São Paulo e ele pede oração por saúde, pela vida também da Benedita Ananias de Paula. Antônio, o seu pedido, os nomes aqui estão inclusos conosco. Tenha certeza que Deus Jeová Rafá, o Senhor que sara, o Senhor que cura, Ele toca na sua casa, em toda a sua família, te abençoando em nome de Jesus. Também pede oração a Fátima Monteiro, mora no Amazonas, terra linda, e ela pede oração pela vida sentimental, pela vida do esposo, para que ele se converta aos pés de Jesus e sirva a Deus juntamente com ela. Fátima, não desista da sua casa, não pare de lutar, interceda, ande pela sua casa profetizando que toda a sua casa servirá ao Senhor. Vem conosco ao altar das orações. Como anunciamos no começo do programa, a oração da fé de hoje, desta segunda-feira, será com o nosso bispo Antônio Carlos Palaroni. E é ele quem chega se unindo a todos nós, se unindo ao Brasil, no momento de muita fé, de oração e de respostas de Deus. Pare agora, você que sofre, você que chora, você que vive uma vida de problemas e de lutas, vamos nos unir em oração. Bispo Antônio Carlos Palaroni ora por você.
Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Senhor nosso Deus e Pai, Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meu Senhor, e nesta noite, nós buscamos ao Senhor. E nós o encontramos quando nós oramos. E agora, junto a esta multidão de pessoas espalhadas pelo Brasil afora, nós te encontramos neste momento de oração e buscamos agora a saúde, buscamos a libertação, buscamos uma porta aberta. Buscamos agora, Senhor, uma paz para o coração. Buscamos agora, ó Deus dos céus, a paz para a nossa casa e para a nossa família. Ah, meu Senhor Deus Todo-Poderoso, não há oração perdida e nem pedido que fique perdido pelos ares, porque confiamos em Ti. Por isso agora nós ordenamos pela fé que este doente levante do seu leito agora. Que no término desta oração, quando essa pessoa procurar esta dor, esse tumor, esse inchaço, essas dores nas pernas agora não encontrarão mais. É o que eu ordeno agora. Eu ordeno essa cura aqui nesta noite. Em o nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora que os males, a tristeza, a depressão, solte a vida desse homem e desta mulher. Que a paz do Senhor Jesus tome conta de cada um. E assim todos possam glorificar o nome do nosso Deus pela sua grande bênção. Em nome de Jesus. Amém. Após a oração da fé, estamos encerrando mais um programa. Amanhã, terça-feira, estaremos aqui, como sempre, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite. Beijo no seu coração, um grande abraço e até amanhã. Para continuar fazendo o que o nosso Jesus nos ordenou, através da rádio e da televisão, precisamos de duas coisas: o poder do Espírito Santo de Deus e a sua oferta de fé. Ajude-nos a permanecer no ar. Seja um parceiro nas nossas missões. Envie agora mesmo a sua contribuição de amor. Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Caixa Econômica Federal, Agência 2042, Operação 003, Conta Corrente 6797-0, Pix 00-113-0141-50. Ou aponte a câmera para o nosso QR Code. Unidos faremos muito. Separados, pouco ou nada. Sejamos unidos. O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste. Amanhã nos encontraremos novamente.